Um conceito muito explorado pelo universo geek nos últimos tempos é o multiverso. Da parte de quem? E multiverso nada mais é do que universos que coexistem e se correlacionam. Só que mal sabem as grandes produtoras do audiovisual que o Chespirito já estava nessa há muito tempo. Lá na década de 70 o cara já estava fazendo esse tipo de coisa. É que quando eu via você na televisão, eu pensava que você fosse nanico. Mas não tanto. Partiu rever alguns momentos e conhecer muitas outras cenas a respeito desse verdadeiro encontro de dois mundos? Então se prepare para encontrar a flor silvestre que perfuma os campos e vem com a gente! O ano era 74 e Chapolin fazia sua estreia em uma nova emissora. O problema era: como começar? Seria o melhor caminho uma nova aventura, um documentário ou então uma retrospectiva apresentada pelo Dr. Chapatin? Bonequinhos de plástico, uma infinidade de artigos com um único tema. Chapolin Colorado. Naquela época, o médico mais velho e ranzinza de todos já era uma figurinha carimbada nas produções do Chespirito e ele foi escolhido para apresentar o Chapolin a um novo público. É claro, daquele seu jeitinho. Quem é esse herói que suplantou as façanhas de Tarzan, de Superman, de Batman, de Astraman, de Aquaman, Mas não para por aí. Em mais de uma ocasião, Chapolin e Chapatin participaram da mesma história. E um exemplo muito bacana é o que vemos em Ratos e Ratoeiras. Este é o único relógio que eu tenho. Acaso é seu? Me deixa ver então, tio. Não, eu não uso porcaria, não. Durante sua passagem por um barzinho, o doutor arranja um problemão por conta de um relógio. Então, de repente, ele sai de cena e passa a bola para o polegar vermelho resolver todo o caso. Burro! Por que me chamou de burro? Não fui eu, Chapolin. É um sujeito que está procurando o relógio dele e o relógio dele está aqui na pia. Percebe como as histórias conversam muito bem entre si e olha que os personagens nem se encontram. Embora as oportunidades não tenham sido desperdiçadas. E aí, você está pensando, o que você está falando, Renan? Tá viajando? É, sim. Não, não tô viajando não, tem mais encontros. Tô errando até o roteiro. Como por exemplo o que vemos no episódio Fotos no Museu Não, quando o Chapolin salva a pele do Dr. Chapatin. Pode me dizer o que há? Quase nada. É que desapareceu o Guerreiro Azteca. Sim, já faz 500 anos. E também temos o Festival de Fantasias, quando o super-herói apanha do médico ancião. Para, mas já chega! Foi só uma brincadeirinha! Uma piadinha tua! Para! Não! Vocês vão ver, vou te mostrar. Toma isso! Toma! Aliás, foi muito importante tocar nesse assunto, pois nesse episódio acontece o maior encontro de todos os universos possíveis. A gente tem numa só tacada Chapolin, Chompiras, Peterete, Dr. Chapatin, Carlitos, Shirley Temple, Kiko, Pantera Cor-de-Rosa, Professor Aloprado e o Gordo e o Magro. Ufa! Quanta coisa! Ah, e claro que eu não poderia deixar de falar do personagem mais famoso do Chespirito, o garoto do barril que a gente tanto ama, o Chavinho. Toma! Só não te dou outra porque sou a flor silvestre que perfuma os campos, senão... Até me arrisco a dizer que esse foi provavelmente o primeiro contato do Chaves com o seu super-herói favorito, é claro, o Chapolin. Embora devo dizer que os dois não se encontram diretamente, pelo menos não nessa história. Isso só aconteceria anos mais tarde, em 78, no episódio Ser Pequeno Tem as Suas Vantagens. Não sei porquê, mas tenho a impressão de que você parece com alguém que eu conheço. Só que a gente já falou demais dessa história por aqui, então quero aproveitar essa oportunidade para falar de uma regravação desse roteiro que rolou em 83. Eu pensava que tu eras chaparro, pero no tanto. Casi estamos de la misma estatura, mira. Não exageres. Afinal, aqui temos um dos melhores exemplos de multiverso. Dá uma olhada nessa cena aqui do início do episódio e tente reparar em alguma coisa fora do comum. Chavo, yo lo que quiero es que traigas el mantel, pero
Sin los platos rotos. Mira, los platos rotos. Los tiras en la basura. Lá no fundo, bem no fundinho, a gente consegue ver um easter egg. Mas será que dá para chamar isso de easter egg? Acho que sim. Bom, seja como for, o que importa é que por ali temos uma foto do Chaparrão Bonaparte. Outro personagem amarrado num rolê aleatório. Sabe quem era o seu senhorio? No se haga disimulado. Yo soy su casero. Ah, eso es. ¿Quién más podría tener esa cara tan horrible? Ninguém mais, ninguém menos que o próprio Zenon Barriga e Pesado, em pessoa, que foi ali para despejar o louquinho. ¿Cuántas veces les he dicho que les tengo prohibido salir a jugar a la calle sin mi permiso? Tenga. O que no final não dá em nada, pois os loucos continuam morando ali e até recebem algumas visitinhas especiais. Se é que dá para chamar isso de visita, né? Bom, você vai entender. Te juro que no vuelvo a hacer eso. Pois é, isso não é nenhuma ilusão ótima. Os ladrões Botijão e Chompiras invadem a casa de Chaparrão e Lucas. Por sorte, eles são detidos a tempo. E menos mal que esses dois abandonaram a vida do crime. E isso aconteceu mais precisamente em 87. Nesse ano foi produzido um episódio contando a história do Chompiras e do Botijão começando a se arrepender da vida que levam. E de que maneira isso acontece? Assistindo Chaves. Nessa história, Botijão, Chompiras, Dona Cotinha e Chimoltrúfia assistem a história do ladrão da vila. Sim, aquela mesma que você sempre assistiu e sempre ficou numa dúvida se você ama ou odeia, é fã ou hater. E por esse motivo eles resolvem abandonar a profissão, ainda que ser ladrão não seja exatamente uma profissão, mas você me entendeu. E tem um ponto aqui que eu queria trazer que eu acho um tanto quanto curioso. Sempre que eu vejo Chaves sendo inserido dentro das outras obras como um programa de TV e não como uma vila real mesmo, é um pouco esquisito, digamos assim. Pra mim é como deveria ser. Ele está bêbado? Bom, pra ficar mais fácil, vou dar mais um exemplo que é a última versão da Festa Fantasia. Ela não conta com o Chaves, mas em compensação ele recebe uma menção honrosa. Eu adoro o programa do Chaves, sabe? Eu gosto tanto do Chaves como se fosse eu mesmo. Entendo. Ou então, quando o Jaiminho dá as caras no episódio Atirei o Pau no Gato. Não sei se é uma impressão minha, mas Chaves é tratado ali de uma forma um tanto quanto distante. Aceitei esse emprego quando esse gato começou. Vocês notaram? O quê? Ele parece o Jaiminho Carteiro, aquele que é amigo do Chaves. Eu sou o Jaiminho Carteiro. E aí fica uma dúvida. Se no universo de Chapolin, Chaves é um programa de TV, isso quer dizer que em Chaves, Chapolin é um programa de TV? Não sei. Até que faz sentido. Até porque provavelmente você se lembra que em vários momentos dos episódios clássicos de Chaves, o garoto e também as outras crianças da vila sempre citavam o Polegar Vermelho como um personagem de TV-lisão. E por falar nisso, eu acho que o Chapolin Colorado é um herói bem engraçado. Eu também acho e gosto muito. Eu nunca perco um programa do Chapolin Colorado porque eu gosto muito, sabe? Por outro lado, isso não impedia que um personagem poderia conhecer ou se encontrar com um outro. E pensar que para muitas crianças pobres, um brinquedo é mais do que um sonho. Por exemplo, para um menino que é amiguinho meu que vive aqui na vizinhança. Um menino que é amiguinho meu. Quanto mais a gente conhece o Chespirito, a gente percebe que menos a gente conhece o Chespirito. Mas também vamos combinar que o Chapolin apareceu tanto para o Chaves que é até difícil que eles não se tornassem amigos. Até conto de fadas o Chapolin contou a pedido do garoto. Lembra do episódio da Branca de Neve? É a palavra que a gente usa quando não sabe ou não quer dizer uma coisa. Entendeu o que eu disse, Chaves?
Não tem jeito, o cara é o melhor herói. Tem tempo para lutar contra o Racha-Cuca, o Alma Negra, o bebê jupiteriano e ainda arranja espaço na agenda para contar história para criança. Eu super chamaria o Chapolin Colorado para resolver um problema meu, então isso me leva à famosa palavra-chave que eu sei que você está esperando. Se você pudesse chamar o Chapolin Colorado para resolver apenas um problema seu, qual seria esse momento? Pensa bem, uma vez na vida você poderia falar: ó, e agora? Quem poderá me defender? E aí ele ia brotar do seu lado para salvar o dia. Ou não, porque a gente conhece bem o Chapolin. Enfim, comenta aí, quero ver sua criatividade, porque pelo menos por enquanto eu não sei em qual momento eu invocaria os poderes do super-herói gafanhoto mexicano. E enquanto você pensa, eu vou voltar a falar de dois personagens que eu particularmente não gostaria tanto assim de receber em minha casa. É claro que eu tô falando de Chompiras e Peterete. Eu tava dizendo que aí atrás tem uma janela aberta. Sabe de uma coisa, amigo? O quê? Por que não aproveitamos para tentar roubar, hein? No sketch Não é Fácil Roubar, de 75, os ladrões resolvem agir pelas redondezas da vila do Sr. Barriga. Pois é, e você aí pensando esse tempo todo que só o Sr. Defumado tinha o nada honroso título de ladrão daquela vizinhança. Esses dois também merecem esse título. E da próxima vez, te escalpelo! E aí eu encontro a deixa perfeita para o momento mais old school, mais raiz de todo esse vídeo. Eu sei que o foco de hoje são os seriados, os programas de televisão, mas vamos falar rapidinho sobre uma obra literária. E não é a revista do Chapolin Colorado, mas sim o Diário do Chaves. Essa obra de ficção conta a origem do personagem Chaves pela perspectiva do próprio Chaves. Minha mãe sim eu conheci, mas não muito. Como ela tinha que trabalhar, todos os dias me levava para uma casa que se chamava creche. E ali eu ficava até que ela voltasse para me pegar. O chato é que a coitada chegava muito cansada de tanto trabalhar, então quando dizia que tinha vindo para apanhar o seu filho, perguntavam: qual é? E ela respondia: não sei, um desses. Porque ela teria a voz do nhonho? Não sei, é só para quebrar o gelo. Aí entregavam a criança que estivesse mais à mão. E claro, nem sempre era a mesma criança. Isso significa que o mais provável é que eu não seja eu. Entendeu por que era bom quebrar o gelo? Porque isso é muito triste. Toda a obra do Diário do Chaves é pesada. Toda vez que a gente comenta sobre, chove comentários assim: meu Deus, de onde isso surgiu? Isso é verdade. Por que o Roberto escreveu isso? Não, é uma obra de ficção, nada disso é verdadeiro. Porém, o Roberto estava numa vibe bem dark a hora que escreveu esse livro. Enfim, palavras do próprio Chaves que até não teriam nada demais, apesar de toda a tristeza, é claro, se não fosse a existência dessa cena. Depois, quando ela ia me buscar, ela dizia: eu vim buscar o meu filho. Qual que é o seu filho, hein? Eles perguntavam: eu não sei, qualquer um deles serve. Então, a encarregada da creche entregava qualquer menino, né? Aquele que tivesse mais à mão, sabe? Ou seja, nem eu mesmo tenho certeza de que eu seja eu mesmo. Não preciso nem dizer o que apareceu na cabeça dos teóricos de plantão. Mano, o Chompiras é o Chaves depois de adulto. Não sei, existe certa chance, afinal a história é a mesma. Mas será que não é muito mais fácil pensar que o Chespirito apenas se aproveitou da mesma piada duas vezes sem se dar conta? Ah, isso pode ser. Bom, essa é a versão que eu acredito, até porque a gente sabe muito bem como o Chespirito repetia as piadas, repetia roteiros, como tem certos motes de episódios em uma obra e depois em outra obra, já tinha sido feito em outra obra, mas sempre terão os teóricos de plantão para levantar essas suposições ou supositórios. Até mesmo em um momento da dupla de ladrões, o pessoal encontrou o número 8 ali numa casa e já associaram que seria a casa do Chaves por conta do número 8, aquela coisa toda, né? Enfim, teorias e mais teorias. Ah, e também tem uma outra coisa. Supostamente, Chompiras e Botijão invadem uma escola que, na verdade, seria a escolinha do professor Girafales, onde eles estudaram quando eram crianças. Enfim, vai de cada um, do que cada um acredita, nada disso é confirmado.
Eu, particularmente, não boto fé, não. Mesmo porque o Chompiras já esteve no mesmo ambiente que o Dr. Chapatin lá na Festa Fantasia, lembra? E o mesmo Dr. Chapatin que mais tarde apareceria onde? Na Vila do Chaves. Pero pues yo no sé qué es lo que tiene. ¿Cómo no vino usted a curarlo? No, yo nada más vine a auscultarlo. Por eso, ¿y qué es lo que tiene? Pues no sé, para eso tendríamos que llevarlo al hospital. O Sr. Barriga acaba sendo levado até o hospital onde o médico trabalha e nem por lá o Chaves deixa de fazer bagunça. E aí talvez você esteja pensando que eu já falei sobre algumas dessas cenas nos vídeos de crossovers de personagens, porém o multiverso, pelo menos o conceito de multiverso, é diferente. Envolve a parte do crossover, mas também envolve quando universos se fundem, como por exemplo na foto do Chaparrão lá no fundo, easter eggs, é muito mais abrangente do que o crossover, saca? Mas aí talvez tenha uma outra pergunta pairando sobre sua cabeça. Tá, Renan, entendi tudo, muito legal, mas essa cena, Dr. Chapatin, hospital, Sr. Barriga, de onde isso surgiu? Anos 70, anos 80, é Clube do Chaves, como diz o professor já faz... Que? Na verdade, a gente já fez um vídeo a respeito desse episódio, de vários outros, com mais cenas e tudo mais, mas antes de clicar aqui do lado, deixa o seu like, se inscreve no canal, é o mínimo que eu te peço, porque isso fortalece demais o nosso trabalho, a gente precisa disso mais do que nunca. Agora sim, você pode clicar aqui e curtir um dos vídeos mais legais que já fizemos, e é por isso que a gente se vê no próximo vídeo, nessa mesma hora e nesse mesmo canal.